Olá, seja bem-vindo ao canal Fundamentos do Cálculo. Eu sou o professor Marco Amorim e na aula de hoje eu vou trazer para vocês a derivada da função cosseno de x, que nós sabemos ser menos seno de x, porém demonstrada através da definição da derivada, ok? Bom, nós sabemos que, dada uma função f de x, a sua derivada, representada por f' de x, ela vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Essa é a definição que nós vamos utilizar para mostrarmos como chegar à derivada do cosseno de x. Novamente, nós já sabemos que essa derivada é menos seno de x. Mas o nosso intuito na aula de hoje é chegar a esse resultado. Bom, isso é muito comum para as pessoas que estão estudando cálculo a primeira vez, estão no início ali aprendendo os conceitos de derivada através da definição. É muito comum aplicarmos essa definição para encontrar a derivada de funções polinomiais. E na aula de hoje vou trazer essa definição na aplicação que consiste em encontrar a derivada da função trigonométrica f de x igual a cosseno de x, ok? A partir de agora, eu vou sair da tela para abrir espaço. Tenhamos todos uma boa aula. Já deixa aquele like, comenta aí o que você achou da aula, ok? E compartilha para que outras pessoas possam estudar também, beleza? Vamos nessa então. Bom, para efetuarmos esse cálculo, que é encontrar a derivada da função cosseno de x, nós vamos usar a definição da derivada, que é essa daqui. Bom, a nossa função é cosseno de x, certo? Então, a derivada do cosseno de x vai ser o limite de cosseno de x mais o incremento h menos f de x, ou seja, menos o cosseno de x, isso tudo sobre h, quando h tende a zero. Para nos ajudar a encontrar esse limite, nós vamos utilizar dois resultados muito importantes. Bom, são eles. Da trigonometria, a gente sabe que o cosseno de P menos o cosseno de Q é igual a menos 2 seno de P mais Q sobre 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Sabemos da teoria dos limites que existe um limite, chamado de limite fundamental, que nos garante que o limite do seno de t sobre t, quando t tende a zero, é igual a 1. Usando esses dois resultados, nós vamos aplicar nesse nosso limite para resolvê-lo e chegarmos assim à derivada da função cosseno de x. Bom, partindo para cá, nós vamos ter o seguinte. Isso vai ficar igual. Reparem que no numerador dessa fração, eu tenho o cosseno de x mais h menos o cosseno de x. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou
chamar de P, essa soma aqui, ó, x mais h. E vou chamar de Q o nosso x. De modo que eu recaio nessa identidade. Cosseno de P menos cosseno de Q. Cosseno de P menos cosseno de Q. Ok? Então, eu posso escrever que o nosso limite vai ser igual ao limite do cosseno de P menos o cosseno de Q. Portanto, isso é igual ao limite de menos 2, que multiplica o seno de P mais Q sobre 2. Ora, se P é x mais h e Q é x, P mais Q sobre 2 vai ser x mais h mais x sobre 2. Ou seja, P mais Q sobre 2 vai ser igual a x mais x, 2x mais h sobre 2. Que eu posso quebrar da seguinte maneira. P mais Q sobre 2 vai ser igual a 2x sobre 2 mais h sobre 2. Finalmente, simplificando 2 com 2, nós vamos ter que P mais Q sobre 2 vai ser igual a x mais h sobre 2. Então, no lugar de P mais Q sobre 2, eu vou colocar essa expressão. X mais h sobre 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar essa parte aqui, nosso rascunho, não preciso mais dele. Vamos agora ver o que é P menos Q sobre 2. Bom, P menos Q sobre 2 vai ser igual a x mais h menos Q menos x. Isso sobre 2. Portanto, P menos Q sobre 2 vai ser igual, esse x vai cancelar com menos x, vai sobrar apenas h sobre 2. Então, isso aqui vai ficar seno de P menos Q sobre 2, que é igual a h sobre 2. Também podemos apagar esse rascunho aqui, já não precisamos mais disso. Espero que você esteja gostando do vídeo, tá? Se chegou até aqui e ainda não deu o like no vídeo, coloca, né? Deixa aquele like, não vai te custar nada, mas pra gente faz muita diferença, ok? Bom, dando prosseguimento, nós já arrumamos aqui o numerador, portanto, vamos passar aqui a barra de fração e vamos escrever aqui o nosso h. Lembrando que esse limite está sendo calculado com h tendendo a zero. Aqui cabe uma observação. Notem que, se eu tentasse resolver desde o começo o h tendendo a zero, substituindo simplesmente h por zero, nós íamos ter cosseno de x menos cosseno de x, já que h está indo para zero. Cosseno de x menos cosseno de x vai para zero, h também está indo para zero, nós íamos cair na indeterminação da forma zero sobre zero.
Portanto, a gente está utilizando de outros artifícios para resolver esse limite, ok? Bom, portanto, eu tenho agora esse limite aqui para resolver. O que eu vou fazer? Esse menos 2 vezes seno de x mais h sobre 2 vezes seno de h sobre 2 sobre h, eu vou reescrever da seguinte maneira. Eu vou pegar esse menos e vou passar para fora o nosso limite. Então, isso aqui vai ser menos o limite de h tendendo a zero. E vou fazer uma troca. Vou pegar esse termo aqui e vou passar para frente, já que é uma multiplicação, e na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, vai ficar 2 sobre h, que multiplica o seno de h sobre 2, vezes o seno de x mais h sobre 2, ok? Com h tendendo a zero. Notem ainda que esse fator aqui, ó, 2 sobre h, pode ser entendido como o inverso de h sobre 2. Ou seja, 2 sobre h é o mesmo que 1 dividido por h sobre 2. Então, vou trocar esse termo aqui, ó, por essa expressão. Então, isso aqui vai ficar igual a menos o limite de h tendendo a zero. E no lugar de 2 sobre h, vou escrever 1 sobre h sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre h sobre 2, que multiplica o seno de h sobre 2, vezes... Bom, é sabido que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, eu vou passar o limite nesse outro termo que sobrou aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual, vai ficar vezes, perdão, o limite de h indo para zero, do seno de x mais h sobre 2. Agora eu vou arrumar essa expressão aqui, ó. Uma vez seno de h sobre 2 é o próprio seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Então, vai ficar o seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. E isso ainda está multiplicando esse outro limite aqui. Agora, notem o seguinte. Deixa eu apagar esse rascunho. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. Mais uma vez, eu agradeço para quem chegou até aqui, tá? Se não deixou o like, deixa aquele like, comenta, tá? Compartilha aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E isso vai nos ajudar bastante. Bom, notem o seguinte. Se h tende a zero, h sobre 2 também vai tender a zero. Porque substituindo o zero aqui, 0 sobre 2 vai tender para zero. Então, eu posso, sem perda de generalidade, trocar esse meu h por h sobre 2. Então, vai ficar h sobre 2 aqui e h sobre 2 aqui. Dessa forma, o que eu tenho nesse fator aqui, ó,
é exatamente o nosso limite fundamental. Obviamente, enxergando t como sendo h sobre 2. Ou seja, eu tenho o limite do seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2 com h sobre 2 tendendo a zero. Então, né, nós sabemos que esse limite ele vai ser igual a 1. Portanto, tudo isso daqui vai para 1. Beleza? Então, o nosso limite vai ficar igual a menos o limite do seno de x mais h sobre 2. Só que quem está indo para zero é h sobre 2. Então, essa parcela aqui também vai para zero, vai morrer. E eu vou ficar simplesmente com menos o limite de seno de x quando h sobre 2 tende a zero. Como seno de x não depende de h sobre 2, então esse limite vai ser simplesmente menos seno de x. Como de fato nós sabíamos desde o início e que agora comprovamos utilizando a definição da derivada. Portanto, a derivada da função cosseno de x é de fato menos seno de x, mostrada através da definição, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E nos vemos numa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.